Pode tomar o seu assento, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, capítulo 4, vou ler na versão King James atualizada. Livro do apóstolo Tiago, capítulo 4, diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejam. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistam, porque não pedem. E quando pedis, não recebeis, porque pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Essa é uma mensagem para corrigir a tua rota, mas que vai te trazer muita alegria, porque é uma mensagem que vai gerar muitos resultados imediatos. Poucas são as mensagens, as sementes que geram resultado imediato. A maioria das coisas você vai plantando e tem um processo de regar. Mas existem coisas na Bíblia que quando você entende e pratica, imediatamente começam alguns resultados. E eu quero vir detalhando esse texto com você, que nós acabamos de ler. Primeiro diz assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vocês? Vamos lá. Quem aqui já teve uma briga com alguém? Saiu no soco com alguém, ou foi para a justiça, ou só deixou de falar? Quem já bloqueou alguém no WhatsApp ou nas redes sociais? Ou seja, a Bíblia já começa assim, o apóstolo Tiago começa assim: de onde vêm essas brigas? De onde vêm esses desentendimentos? Se não, olha só, ele vai dar a resposta. Se não das paixões que guerreiam dentro de vocês. Paixões aqui são os nossos sentimentos mais aflorados. Então, quem é casado sabe como é. Às vezes você quer que seu marido faça uma coisa, ou que sua esposa faça alguma coisa, e aí você não quer pedir, porque você acha que ele tem obrigação de saber. Você acha que ela tem que perceber que você está mal, ou sei lá o que você está esperando. E aí você fica ali o dia todo emburrado, porque tem uma paixão guerreando contra você. Era só você chegar, beijar e pedir o que você quer, mas você começa a lutar contra você mesmo. A pessoa mesmo não está nem percebendo que você está em guerra. Tem gente no trabalho que nem sabe que te feriu, mas você se sentiu ferido. Você fica 2 anos tratando a pessoa ríspida no trabalho. Se ela soubesse que tinha te ferido, ela já tinha pedido perdão, porque ela não estava nem com a intenção de te ferir. Mas as nossas guerras interiores, as nossas paixões internas lutam, ficam degladiando dentro da gente, e toda guerra interior rouba teu resultado exterior. Tome nota, anote isso. Toda guerra interior rouba teus resultados exteriores. Ou seja, era para vir uma promoção, não vem no teu trabalho essa promoção porque você está em guerra interior, e as pessoas começam a te achar confusa. Como é que eu vou dar chance para uma pessoa que está sempre confusa? As nossas paixões, quando elas vão lutando dentro da gente, elas nos deixam sem destino. A gente ficou desorientado, então a gente não sabe exatamente o que quer. Mas o apóstolo Tiago foi muito certeiro. Olha o que ele fala: cobiçais e nada tendes. O que é cobiçar? Desejar o que é dos outros. Cobiçar é desejar o que é dos outros. Diferente da inveja. Você acha que desejar o que é dos outros é inveja? Não. A inveja é pior. A inveja é quando você quer que o outro perca porque você não tem. A cobiça é você querer ter o que a pessoa tem. A inveja é que a pessoa perca o que tem. Agora olha só, quando o apóstolo Tiago diz: vocês cobiçam e não têm, por que uma pessoa que cobiça não tem? Porque o tempo que você perde desejando o que não é seu, você está deixando de trabalhar pelo que seria seu. O tempo que você perde desejando o que não é seu,
você está jogando fora o tempo que deveria estar trabalhando para conquistar o que é seu. Ou seja, quem cobiça nunca tem, porque gasta o tempo desejando ao invés de trabalhando. Quem está trabalhando não tem tempo para muita coisa. Por exemplo, eu estou trabalhando firmemente no reino de Deus, então não tenho tempo para discutir. Se eu quiser hoje discutir comigo, eu vim aqui para discutir contigo, faz uma reclamação no saque. Eu não tenho tempo para discutir, porque eu estou trabalhando. Quem está trabalhando mesmo num projeto não perde tempo com certas coisas. Quem entende isso? Sei lá, ficar falando mal da vida dos outros, por exemplo. Não consigo perder tempo com isso, gente. Cara, que bobeira. Não vou ganhar nada com isso. Gente, ou seja, você tem que estar trabalhando para perceber que certas coisas são perda de tempo. Quem não está trabalhando tem tempo para ficar na porta de casa falando da vida dos outros, do vizinho. Isso é estranho ele chegar com esse carro novo, né? Deve estar roubando e tal. É lógico, você não está trabalhando. Aí você não está conquistando o que é seu, você vai ficar cobiçando, ou seja, desejando o que é dos outros, e nada vai ter, diz a Bíblia. E nada vai ter. E ele fala, vocês matam e invejam, porém não conseguem o que desejam. Por quê? Para conseguir o que deseja, você precisa ter foco. Você precisa ter objetivo. Você precisa ser incansável. E se você estiver matando as pessoas emocionalmente, né, falando palavras que ferem e invejando, você está gastando tempo que deveria estar com foco e esforço na sua conquista, invejando. Então, de novo, a Bíblia fala, toda vez que você gastar tempo com sentimentos negativos, toda vez que você gastar tempo com guerra interior, você está perdendo o resultado exterior. O carro novo, muita gente quer, é um resultado exterior. Um corpo saudável é um resultado que muita gente quer, é um resultado exterior. Dinheiro no banco é um resultado exterior. Unidade na família é um resultado exterior. Mas para você ter esses resultados exteriores, você tem que acabar com a guerra que está dentro. Em vez de eu estar cobiçando, eu estou trabalhando. Em vez de estar invejando, eu estou perseguindo o meu objetivo. Ao invés de estar sonhando acordado, como muitos sonhos, eu estou construindo o meu futuro. E Tiago continua dizendo, todavia, nada conquistam porque não pedem. E quando pedem, pedem mal. Aqui é uma revelação muito forte. Primeiro o apóstolo Tiago começa dizendo, da onde vêm as confusões, as brigas que fazem o seu emocional ficar destruído? Você perder seu sono, você se sentir perseguido o tempo todo. De onde vêm suas confusões emocionais? De onde vêm suas dissensões, essas confusões? Vêm dos seus próprios fantasmas interiores, vem dessa guerra das suas paixões. Você quer uma coisa, mas não sabe falar, não sabe pedir. É o exemplo do casamento. Esses dias, vou dar um exemplo meu, recente. Esses dias eu cheguei em casa, estava com fome, eram umas 7 horas da noite. Aí dei uma olhada assim na cozinha, não tinha nada. Aí eu peguei meu telefone e fiquei na frente dizendo assim, vou pedir um negocinho aqui no iFood. Mas na verdade, eu estava mandando uma indireta para ver se ela falava, não, deixa que eu faça um negócio para você, porque eu queria que ela fizesse algo para mim. Cara, era só pedir que ela ia fazer. Mas não, fiquei de orgulhoso. Falei, gastar um dinheiro, vou ter que gastar dinheiro aqui no iFood, vou pedir logo o caro de raiva, vou pegar aqui, tal. Aí eu, caramba, 1 hora para entregar. E fiquei 20 minutos brigando comigo. Ela nem percebeu. Ela não percebeu que eu estava 20 minutos mandando indireto para ela. Eu estava quase ficando endemoniado de raiva. E ela não percebeu. Quando eu falei, você não liga para mim não? Ela falou, o que foi? Você não está vendo aqui? Ela falou, o que você quer? Não, eu queria comer. Ela, tá bom. Foi lá, em 2 minutos resolveu o problema. Eu falei, gente, que doença que a gente tem. Sabe o que era? Os nossos sentimentos negativos começam a brigar com a gente mesmo. E a gente começa a enlouquecer a vida dos outros, que não tem nada a ver com nossas guerras interiores. Que loucura. Eu falei, não, peraí. Eu preciso identificar minhas guerras interiores. Eu preciso aniquilar essas paixões negativas, esses sentimentos negativos que me fazem agir como louco. Que é isso? Eu preciso, quando estou com vontade de falar eu te amo, falar eu te amo. Quando eu estou com vontade de chorar. Quando está com vontade de falar, eu preciso ficar um tempo sozinho. Eu preciso aprender disso para manter a minha paz interior. E o apóstolo Tiago diz que a gente acaba não tendo nada
porque a gente gasta o tempo que deveria estar trabalhando para conquistar, a gente fica só desejando, invejando, cobiçando. E no final ele resume o seguinte: mas na verdade vocês não têm o que querem porque não sabem pedir. Vou te dar um segredo muito forte aqui, um segredo bíblico. A maioria das coisas que você que está me escutando, você que está me escutando em casa, você que está aqui comigo, a maioria das coisas que você ainda não tem é porque você não pediu. A maioria das coisas que você não tem é porque você não pediu. Então tem gente que está trabalhando comigo hoje porque chegou para mim e pediu. Eu não sabia nem quem era a pessoa, como é que eu ia dar o prego. Ele falou: Thiago, tudo bem, eu tenho... Não faça isso comigo não, que minha equipe já está preenchida, tá? Mas na época que não estava, ele falou assim: Thiago, olha, eu tenho certas habilidades, eu tenho tudo... Eu posso trabalhar contigo? Posso começar como voluntário? Eu falei: pode. E hoje está lá trabalhando oficialmente comigo. Ou seja, a maioria das coisas que você não tem é porque você não pediu. Aí o apóstolo Tiago continua: e quando você pede e não recebe, é porque você pediu mal. Pediu para esbanjar com vossos próprios prazeres. Ou seja, Deus já deixa claro: você nunca pode pedir algo que é para esbanjar. Porque o pai não dá o que o filho quer, o pai dá o que o filho precisa. Se você aprender a pedir para Deus o que você precisa, não o que você quer, nunca suas orações vão ficar sem ser atendidas. Se eu for dar o que meu filho quer, eu vou acabar com a vida dele. Porque ele só me pede doce todo dia. Posso dar? Não posso, senão a glicose mata ele. Ele me pede umas coisas assim que não tem como, ele não tem idade, ele não tem maturidade para eu fazer as coisas que ele me pede. Então, apesar dele me pedir muita coisa, eu não atendo a maioria. Mas quando ele me pede algo que ele precisa, por exemplo, essa semana ele falou: pai, eu estou precisando de um estojo novo para a escola. O que o papai fez? Na hora, vamos lá na loja e compra o estojo. Porque não é porque ele quer, é porque ele precisa. O pai sempre vai dar o que precisa. Se o pai tem condições de fazer, sempre vai fazer. Então a gente não tem as coisas que quer na vida. Primeiro inimigo, nossas próprias paixões internas. Segundo inimigo, a gente não sabe pedir. A gente não sabe nem desejar. Pedis e não recebeis porque pedis mal, pedis para gastar com vossos próprios prazeres. Ou seja, por que você pediu uma coisa que Deus não vai te dar porque é o seu próprio prazer? Porque você desejou mal. A gente não sabe nem desejar. Não sabe nem desejar. A maioria de Deus, tem gente que fala assim: meu sonho é ter uma Ferrari. É mesmo? Você sabe quantos quilômetros por litro faz a Ferrari? Você sabe o que você precisa para guardar uma Ferrari na garagem? Você sabe quanto é que é a manutenção da Ferrari? Na quinta pergunta o cara está dizendo: não, estou brincando, guarda o Celta mesmo. Porque tem pessoas que estão sonhando com coisas que nunca vão ter, porque ele nem sabe como é que é o processo para ter aquilo. Aí Deus está olhando suas orações do céu e fala assim: quê? Você não lava nem teu carro velho que você tem hoje? Como é que eu vou te dar um carro novo se você não cuida do que tem? A gente pede para os nossos próprios prazeres. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente deseja mal. Por que a gente deseja mal? Porque a gente tem conflito interno. A gente tem muita confusão mental. Se eu perguntar aqui: quem quer ser rico? Todo mundo deu. Por que você quer ser rico? Começa a confusão mental. Cada um vai falar uma coisa. Ser feliz? Não precisa de dinheiro para ser feliz. Não, então é para ajudar o mundo. Mentira. Vai ajudar as crianças, as suas crianças, os seus 2 filhos, né? A confusão mental das pessoas é tão grande que elas não sabem realmente o que querem. Porque quem sabe realmente o que quer não está invejando, não está cobiçando, está só trabalhando e orando, trabalhando e orando, trabalhando e orando. Quem sabe o que quer está trabalhando e orando. Gasta tempo trabalhando para conseguir e orando para Deus facilitar. Trabalhando para conseguir e orando para Deus facilitar. É isso. Você pode ver todo mundo que se deu bem na vida, independente da religião dessa pessoa. Porque não se trata de religião. Todo mundo que se deu bem na vida, trabalhou para ter o que tem e acreditou no impossível. Senão ficava no primeiro estágio, nem conseguia avançar. Tem que trabalhar e acreditar, trabalhar e acreditar, trabalhar e acreditar.
Então o próprio apóstolo Tiago nos alerta o seguinte: olha, vocês estão pedindo e não recebem, vocês estão invejando e nada têm, vocês cobiçam e não conseguem nada, porque ao invés de estar com sentimento negativo, vocês eram para estar renovando a mente de vocês, vocês eram para estar trabalhando por aquilo que realmente desejam. Primeiro defina o que realmente vocês querem dessa vida, porque a confusão mental em vocês está tão grande que vocês não sabem nem o que querem, por isso vocês pedem besteira para Deus. Se Deus te der essa oportunidade hoje, Ele pessoalmente falar: escolhe o que você quiser que eu vou te dar. Só pode pedir uma coisa. Será que você pediria a coisa certa? Eu nunca mais vou te atender. Eu vou te atender uma vez. Pede o que você quiser. Por exemplo, Salomão, quando Deus falou isso com ele, Salomão pediu sabedoria, porque com a sabedoria ele podia comprar todas as outras coisas que ele precisava. Enriqueceu, trouxe as pessoas certas para o lado, construiu o templo de Salomão, acabou com as guerras do reino de Israel. Com a sabedoria ele conseguiu se movimentar. Ou seja, sabe aquela história de você não dar o peixe, você ensinar a pescar? A maioria das coisas que a gente pede a Deus tem a ver com o peixe e não com o processo de ter o peixe a hora que quiser. Ou seja, a gente não pede para Deus o processo de pescar, a gente pede o peixe. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma casa, que eu estou precisando muito de uma casa própria. Senhor, me dá um marido, eu preciso casar. Lembrando que quando você quer casar, tem gente querendo separar. O problema não é o marido. Porque se fosse só ter marido, por que tanta gente quer separar? Ou seja, a gente não sabe pedir. E para chegar no processo, para chegar no estágio de pedir, a gente já tem que ter vencido o estágio de ficar desejando errado. Já tem que ter vencido o estágio de ficar com essas confusões mentais, com as nossas paixões brigando dentro da gente, roubando nossos resultados. Imagina se eu acordasse hoje de manhã e falasse: sexta-feira, todo mundo se diverte, eu vou ter que pregar 3 vezes. Começa com uma confusão mental, começa a guerra de paixões. Eu tenho tudo, posso pegar avião e viajar, mas eu tenho que ir lá fazer. Imagina se eu não soubesse o que eu queria da vida. Eu estaria olhando o Instagram dos outros, invejando os outros. Olha lá, ele sim está vivendo, está em Bahamas, e eu estou aqui. É isso que acontece com quem tem confusão mental e tem paixões interiores degladiando. Ao invés de estar trabalhando e orando pelos seus objetivos, está perdendo tempo olhando a vida dos outros. Ao invés de estar trabalhando e orando para restaurar teu casamento, está olhando para outra pessoa. Ao invés de estar trabalhando e orando para multiplicar seus recursos financeiros, está falando mal do rico. Você nunca vai ter aquilo que não abençoa primeiro. Tudo que você fala mal. Esses dias, essa semana, eu parei assim, olhei meu carro, falei: o que aconteceu aqui? Quando eu olhei assim à frente do meu carro, alguém tinha parado com uma chave e veio assim, devagarzinho assim, rabiscou toda a frente do meu carro, assim, em cima, embaixo. Por que uma pessoa faz isso no carro do meu carro novo? Por que você acha que uma pessoa faz isso? Não dá sua opinião. Inveja. Mas como vai ter minha atenção? Não sabe de quem é o carro. Eu parei no mercado, assim. Quando eu voltei, estava arranhado. Eu até pensei: será que eu estava atrapalhando alguém? O cara fica com raiva, vai lá e arranha? Não, eu estava numa vaga tranquilo. Pode ser inveja. O que esse cara tem ou não tem? Pode ser tanta coisa. Eu sei que tem gente que tem tempo para fazer maldade para os outros. E tem gente que está trabalhando para conseguir o que quer. Eu botei a mão no arranhado, falei assim: Deus, amém. Eu vou ter condições de consertar isso aqui. Agora trabalha no coração da pessoa que fez isso. Porque pelo que ela está plantando, a colheita dela não vai ser boa. Porque a Bíblia diz que quem inveja, nada tem. Então quando você vê uma coisa que você queria ter, ao invés de você rabiscar, você tem que falar: eu declaro que um dia Deus vai me abençoar assim. Um dia que você conhecer um grande empresário, em vez de falar: deve ter ficado rico, mas deve estar fraudando imposto também, em vez de você julgar as pessoas, fala assim: eu declaro que Deus vai me botar numa posição que eu vou poder empregar muita gente também.
é mudar a nossa confusão mental por um desejo que você sabe que Deus quer. Ter clareza nos seus desejos para saber pedir. Hoje, dificilmente, eu não lembro a última vez que eu orei para Deus pedindo alguma coisa material ou física. A maioria das minhas orações hoje são de agradecimento, de alinhamento, de proteção. Porque eu sei que a maioria das coisas materiais, se Deus te der saúde e você tiver disposição para trabalhar, você vai conseguir. Só botar um objetivo. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Se botar foco, vai conseguir. Tudo que você foca gera resultado. Tudo. Então eu vim aqui nessa manhã para te dizer que chegou a hora da gente matar nossas confusões emocionais. Chegou a hora da gente tirar essas paixões negativas do nosso coração. Essa confusão mental que faz a gente não saber nem o que quer da vida. Não sabe nem pedir o que quer. Se hoje você tivesse que fazer um pedido para Deus, qual pedido você faria? Eu tenho tantas coisas para pedir a Deus. Estou preocupado com o crescimento dos meus filhos. Minha sogra está com câncer, descobriu um 3º câncer. Eu tenho várias coisas aqui, eu tenho vários milagres para pedir a Deus. Mas eu só podia pedir uma coisa. Como alinhar meu pensamento de uma forma tão certeira que uma coisa que eu peço resolve todas as outras, como Salomão fez? Como eu posso matar meus sentimentos negativos, minhas guerras interiores de tal forma que eu consiga falar com Deus e em pouco tempo, com um pedido, resolver todos os problemas e situações que eu tenho para resolver? O apóstolo Tiago, ele é enfático em dizer: vocês só não recebem porque estão invejando, estão cobiçando e quando pedem não sabem pedir. Lembrando, para quem não sabe, o apóstolo Tiago que escreveu esse livro aqui não é o Tiago, irmão de João, discípulo de Jesus dos 12. É o Tiago, irmão de Jesus. Você imagina um homem que, além de discípulo, cresceu com Jesus. Os discípulos conheceram Jesus depois dos 30 anos. Esse apóstolo Tiago aqui cresceu com Jesus. É o mais próximo que você pode ser de uma pessoa. E ele está falando: olha, eu cresci com Jesus, eu sei como é que funciona. Cobiçou, não tem. Invejou, perdeu. Gastou tempo com sentimento negativo ao invés de estar trabalhando e orando, vai escapar pela tua mão. E quando tem chance de pedir mal, também não recebe. Ele deu uma fórmula de sucesso aqui. O apóstolo Tiago, ele abriu a nossa mente através dessa passagem de como a gente ter sucesso no que a gente quer. Arranca os sentimentos negativos do teu coração, arranca a confusão mental, coloca foco, objetivo, trabalha muito e quando for pedir, pede o que precisa. Porque o que você quer, você vai conquistar quando tiver o que precisa. Você precisa de saúde ou você quer saúde? Você precisa, né? Sem saúde a gente não faz nada. Então quando você pede o que precisa, a chance de Deus te dar é muito maior. Com saúde você consegue ganhar dinheiro? Sim ou não? Se você for para a rua agora, pegar 3 carros para lavar, você vai fazer um dinheirinho? R$70 para lavar um carro. Sabia disso? Vai fazer então? Aqui, antes do almoço você já está com R$300. Mas tem que ter saúde. Então presta atenção, em vez de pedir o dinheiro, que é o peixe, começa a pedir a saúde. Começa a pedir o equilíbrio no teu casamento, tudo que você precisa para fazer o que só você pode fazer. Ninguém vai trabalhar por você, saiba disso, você que vai ter que trabalhar. Ninguém pode ter sonho por você, você que tem que sonhar. Ninguém vai ter objetivo de vida por você, você precisa estabelecer suas metas e seus objetivos. E ninguém vai resolver os fantasmas emocionais, essas paixões negativas que estão dentro de você, porque as pessoas nem entendem as maluquices que passam na tua cabeça. É você que vai ter que identificar cada paixão negativa dessa e extrair de dentro de você e arrancar de dentro para fora. Eu, quando identifico algo ruim em mim, como eu vi essa semana, eu falei: peraí, eu estava implicando de bobeira, nunca mais vou errar nisso. Posso errar em outras coisas porque eu sou humano, mas nisso eu não vou errar mais não. Anotei, falei: não, quando eu quiser alguma coisa eu vou pedir, eu não vou ficar orgulhosinho ou cheio de sentimento negativo, não. A gente só não recebe porque não pede. E agora eu já mudei até a tática. Então se hoje à noite eu quero
pedir alguma coisa, ao invés de fingir que eu sou especial e vou chegar em casa e todo mundo vai imaginar o que eu quero, eu já escrevo antes: oi amor, hoje a gente pode jantar junto? Pode ser tal comida? A gente pede por telefone ou você faz, ou uma moça faz? É muito mais inteligente. E detalhe, quando eu chegar à noite vai estar me esperando. Eu vou receber o que eu pedi, porque eu aprendi a pedir. Na sua vida também vai ser assim. Tudo que você colocar diante de Deus, Ele vai te entregar. Ele vai dar muito mais do que você quer, Ele vai dar o que você precisa. E com aquilo que você precisa na mão, você vai conquistar tudo o que quer. Com aquilo que você precisa nas mãos, você vai conquistar tudo o que quer. Quem acredita nessa palavra? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Senhor, nós cremos que nada é impossível para Ti. Nós cremos que está chegando um tempo onde nossas confusões emocionais vão acabar, onde nossa confusão mental vai cair por terra, onde sentimentos negativos não vão mais nos controlar, mas nós saberemos o que a gente quer, para onde a gente quer ir, saberemos os nossos desejos, os bons, os agradáveis, os saudáveis. Saberemos, Senhor, lutar, focar, ter objetivo, missão de vida para correr atrás. Dá-nos nesta manhã aquilo que precisamos. Dá-nos sabedoria, saúde. Dá-nos, Senhor, aquilo que somente Tu podes fazer. Nós Te pedimos, Senhor, que haja entendimento, proteção, provisão. Provê o Teu povo nessa manhã. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo.